Olá, queridos ouvintes, mais um encontro aqui com vocês pela Vibe Mundial 95,7 FM, e o programa Ferramentas da Consciência hoje traz para vocês uma nova ferramenta, né? Um aprendizado diferente, um conhecimento novo, e eu espero que você se identifique. Se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho da Consciência 81 com os orgonites, que também são ferramentas, eu te indico a entrar lá no nosso site, que é www.consciencia81.com.br, e se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente também pelo WhatsApp, que é o 11 911 55 0008. E hoje a gente traz aqui o Rodrigo Vasconcelos, né? Já se tornou um grande amigo aqui, em 15 minutos a gente já está amigo. Ele é terapeuta há mais de 15 anos, canalizador e facilitador do curso técnico de apometria ancestral, e já esteve aqui com a gente num outro programa. Eu te recomendo, se você está conhecendo ele agora, é o programa 22, que está aqui no nosso canal do YouTube. Você pode voltar lá e conhecer um pouquinho do significado da apometria ancestral. E hoje ele está retornando porque o assunto é um pouco vasto. A gente vai receber ele outras vezes aqui também, primeiramente. Muito obrigada, Rodrigo, por você estar aqui com a gente. A oportunidade desse trabalho, né? Dessa possibilidade de expor mais uma ferramenta que a gente tem aí para poder auxiliar aí a tantas e tantas pessoas. A gente que agradece. E o José também está aqui com a gente, né? Ele é meu grande companheiro aí das entrevistas, né? A gente está nessa caminhada junto, se interessa pelos mesmos assuntos, então obrigado, José, você aqui novamente. E o prazer de ter o Rodrigo novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza. E hoje eu quero começar aqui, Rodrigo, com uma pergunta que talvez seja a dúvida de quem assistiu o nosso primeiro programa, que é a seguinte, né? Se a gente pensar em apometria ancestral, será que existe alguma relação entre apometria ancestral e constelação familiar? E se eu sou um terapeuta que já trabalho com constelação familiar, a apometria ancestral pode me ajudar? Sim. Eu entendo assim, que é uma técnica que uma complementa a outra. Vamos falar aqui a respeito da... volta tudo, esqueci o nome. Né? Constelação. Constelação familiar. Exatamente. Constelação familiar. Uma complementa a outra. Entendi. Então, enquanto a constelação ela vai reorganizar todo o movimento dos descendentes que estão aqui em cima e que reflete nos ancestrais, a apometria ancestral ela consegue promover o quê? O recolhimento, o encaminhamento de todos aqueles ancestrais que ficaram presos na malha emocional terrestre, em outras palavras, umbral. Olha que interessante. Como também a reorganização da memória celular. Entendi. Um exemplo, algumas situações que alguns consteladores amigos, às vezes chegam e conversam, poxa, Rodrigo, a gente está trabalhando uma situação na família, consegue desenvolver aquela metodologia, aquele trabalho, 6, 8 meses depois, novamente a situação aflora. A gente percebe muito isso, né? A gente percebe que essas situações, na verdade, elas se repetem. Então, se a gente não resolver, né, ela vai se apresentar novamente ou de uma nova maneira ou com uma nova pessoa da família. Então, é muito legal a gente fazer esse trabalho. E outra coisa, existe também uma liberação desses ancestrais, né? Exatamente. Tanto a questão da liberação de que a apometria ancestral vai trabalhar, no primeiro momento, no encaminhamento daqueles ancestrais. Primeiro momento. O segundo momento, a reorganização da memória celular daquela pessoa diante do processo que ela está desenvolvendo aqui nesta vida. Entendi. Entende? Entendi. Então, para o constelador, fica algo mais, vamos dizer assim, que um trabalho de... Aprofundamento, talvez. Exatamente. Ou talvez até alcance um nível um pouco mais profundo daquela questão. Exatamente. Porque todos nós temos uma experiência a desenvolver aqui. Todos nós. Porém, o nosso corpo, eu chamo que é uma biblioteca muito vasta de todas as experiências que os meus ancestrais viveram. Porém, nem tudo que eles viveram me interessa adentrar ou vivenciar. E também os nossos ancestrais passando por algum sofrimento e não resolvendo enquanto estão encarnados, eles levam esse sofrimento para o outro lado?
Levam. Tanto leva esse sofrimento, E isso pode se manifestar na minha vida? Por exemplo, eu posso bloquear alguma questão muito boa, ou posso me bloquear de viver alguma coisa por conta desse sofrimento? Não permissão, Exatamente, talvez, porque não merecimento? Aquela situação que ficou, vamos supor, não resolvida com aquele ancestral, é uma informação que eu tenho no meu corpo. Onde que eu quero deixar bem claro? Vamos lá. De acordo com a experiência que eu, alma, eu vou explicar de uma forma bem técnica, tá? Tá bom. De acordo com a experiência que eu preciso ter, vai ser feita uma escolha de um corpo, de uma matriz, que tenha as informações em equivalência àquilo que eu preciso desenvolver. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Tudo bem? Porque a gente vai receber a máquina que a gente precisa para fazer o trabalho que a gente precisa. Ótimo. Então, Um casamento. um casamento. Ideal, né? Então, pronto, agora vamos lá que Clareou. agora tá ótimo. Vamos lá. O assunto ele é muito extenso, então Sim. partindo desse ponto vai ficar bem fácil a compreensão. Vamos supor, o José, ele vem para ter uma experiência aqui. Então, lá em cima, de acordo com a situação que ele precisa desenvolver aqui, o José precisa de um corpo que viabilize aquelas experiências aonde? No campo informativo. Sim. No campo o quê? Que os ancestrais dele desenvolveu. Então, é feito o quê? Um casamento. De acordo com a experiência que aquela consciência vai ter, eles vão dar um corpo. Só que o corpo da gente tem muitas informações. E nem tudo, repito, nem tudo é necessário para aquela pessoa. Ou seja, essa máquina que a gente recebe para viver essa experiência, ela vem pronta para viver a experiência, mas ela vem também com algumas questões que só vão poder, esse corpo só manifesta essa experiência se eu resolver essas questões. É isso? Vamos melhorar um pouquinho. Tá. Aquela consciência, ela vai ter uma experiência na Terra. Então, Certo. vamos supor, aquela consciência, ela vem desenvolver, sei lá, experiência X. É verificado aqui embaixo um corpo que tenha informação. Inerente o quê? Aquilo que aquela consciência precisa desenvolver. Tudo Sim. bem? Porém, o corpo da gente, vou falar, existe uma parte na gente que tem todas essas informações. Façam um curso que vocês vão entender. Exatamente. Gente, o assunto é extremamente vasto. A gente está tentando pegar e fazer uma coisa bem concisa para que desperte em vocês Exatamente. o interesse pelo assunto. Porque Perfeitamente. realmente, você imagina um curso de 2 dias, né, Rodrigo? O curso dura 2 dias, né? Exatamente. Talvez um início que eu não de curso. paro de né? falar. E a gente resumir isso aqui para vocês em 25 minutos é realmente uma coisa, né? Tem que muito, apertar bastante apertar o muito. assunto. Mas vamos lá. Então, aquela consciência, ela vai ter uma experiência e é verificado, então, um corpo, um vaso, um aparelho que dê a capacidade de sustentar a experiência daquela consciência, daquela alma, Sim. aquele espírito. Ok. E é feito o casamento, ou seja, o nascimento. Porém, é verificado o seguinte, naquela consciência, naquela alma, ela traz informações corrigidas. Sim. Vamos falar de informações positivas para A gente facilitar. poderia dizer que essas informações corrigidas são a parte que nossos ancestrais resolveram? Não, aquela consciência, ela teve as experiências aqui na Terra. Certo. Tudo aqui, a alma, ela serve para quê? Para computar informação. Entendi. Quando eu falo alma, É um grande HD nosso. Ótimo. A alma ou espírito é um grande HD. Assim como o corpo também é um grande HD. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Na alma é preservado o quê? A singularidade das experiências que ela viveu. Na África, na Europa, não importa a quantidade de tempo. Em diversas aqui na encarnações, Terra. Outros né? planetas, né? Não, a princípio as questões são humanas. Tá, Certo. humanos. Humanas, a princípio humanas. Tá aqui. Uhum. Então ela vem ter uma experiência, organiza um corpo para que ela possa se desenvolver, nascer ali. E aquele corpo viabilizar o processo encarnatório dela. Então, de acordo com que esta alma ela está solicitando, de acordo com a experiência que ela precisa desenvolver, eles pegam um corpo que tem essas informações, e essas informações, algumas são abertas, alguns registros são abertos, de acordo com a necessidade dessa consciência, aquilo que aquela consciência precisa experienciar saber, como também é feita uma verificação de tudo que aquela consciência já tem corrigido e as dificuldades daquele corpo ou daqueles ancestrais. Ou seja, é um casamento
Perfeito, vamos dizer Perfeito. assim. Então, assim, o que é corrigido naquele corpo sustentará a experiência daquela consciência que precisa ter aquele aprendizado. Certo. Tudo bem? Sim. Da mesma forma, tudo aquilo que não está corrigido naquele corpo, que foram os processos ancestrais, que eles não conseguiram resolver, tudo bem? Sim. É feita uma verificação naquela consciência do que já está corrigido nela, nas experiências singulares dela. Então, há o quê? Uma ajuda mútua entre o que está corrigido naquela consciência, porque pouco a gente para analisar que o corpo da gente é uma consciência que está sendo criada, desenvolvida. Construída, né? Exatamente. Então sempre fica aquela questão da alma se beneficiando usando o corpo. Mas a coisa, os grandes arquitetos, para simplificar os nomes, eles fazem isso. Então tanto o corpo recebe um auxílio daquela consciência, de que forma? Vamos supor, existe uma dificuldade naquela ancestralidade, mas nessa consciência que está usando esse corpo, aquilo já está corrigido. Certo. Então ele vai poder promover através do conhecimento dele, do desenvolvimento dele aqui na materialidade, o reparo. E isso daí é projetado para os nossos ancestrais. Existe uma balança, então? Existe uma balança. Porque assim, existe os dois têm que se beneficiar e se ajudar José, mutuamente. Exatamente isso. Seria uma metáfora, exatamente. É a balança. E isso daí já responde uma coisa. Muitas vezes, um problema da gente não significa que aquele problema vem para paralisar. Sim. Mas muitas vezes a gente consegue entender, pô, se aquela situação está acontecendo, provavelmente eu tenho conhecimento para resolver. E na hora que eu estou resolvendo isto, eu estou ajudando os meus ancestrais. Entendi. E esse seria talvez o principal motivo do atendimento da apometria ancestral? Ou existe outras questões para a gente estar trabalhando na apometria? Olha, o principal motivo, aí eu tenho que voltar um pouquinho, vou ser bem rapidinho, tem a ver com a questão da abdução e da solicitação que eles me passaram em relação ao trabalho da apometria ancestral. Certo. Então, assim, todos nós viemos com uma programação. José, você, eu, todo mundo, a sociedade toda vem o quê? Com um projeto. A gente pode até fazer uma menção, é o livro da vida lá, tá anotado o nosso caminho. Isso daí, eu chamo de script, de roteiro, coisa parecida. O roteiro tá pronto. Tá pronto aqui. Então, cada um de nós vem com um roteiro, uma programação. Tudo bem? Sim. Beleza. Ok. À medida que eu vou desenvolvendo esse roteiro, como que eu desenvolvo esse roteiro? A minha memória celular, ela vai abrindo informações e eu vou vivenciando aquelas experiências ao longo da minha vida. Então, abre um ciclo, fecha um ciclo, abre um ciclo e assim vai. Porém, o nosso campo emocional, ele é muito amplo, ele é muito forte. De acordo com a experiência que eu estou vivendo, que eu estou transitando, muitas delas não são necessárias para o meu desenvolvimento, ou seja, estão fora desse script. Tudo bem? A forma que essa emoção altera o meu campo comportamental e, logicamente, altera todo o meu campo eletromagnético, eu começo a co-criar situações que não necessariamente estão nesse projeto. Entendi. Então, o que acontece? É o plus, né? Exatamente. Então, aquela programação, aqueles registros que eu trago no meu corpo, eu posso abrir tantos outros registros que não estavam na programação. E é isso que a apometria ancestral trabalha, a limpeza desses registros. Foco, exatamente, ou seja... Desses que não estão na programação, no caso, o silenciamento, o desligamento... Porque você disse uma vez numa palestra que não consegue retirar, né? Então... É o silenciar, então talvez. Vamos lá. Essas informações, eles me explicaram que ficam todas computadas nos ossos da gente. Olha que interessante essa informação. Exatamente. Então eles explicam o seguinte, que o osso da gente nada mais é do que um grande arquivo, um grande HT, que ficam todas as informações. Resolvidas e não resolvidas. Harmônicas e desarmônicas. Harmônicas e desarmônicas. Quando esses que eu tive contato na nave explicaram sobre a questão da limpeza, ou seja, o fechamento, eu falei, então pode-se retirar essas informações.
E ele explica, não, do osso não é retirado nada. O que é feito por nós é simplesmente através do pedido de vocês, a verificação de qual é o projeto que aquela pessoa tem e o que de fato ela está vivendo, está vivenciando. Se está em equivalência àquilo que ela solicitou, está tudo certo. Porém, a gente não pode deixar de esquecer uma coisa que a gente ouve muito, principalmente nos ensinamentos de Cristo, que é a capacidade de cocriação nossa. Sim. Quando ele diz Faz que nós parte somos um pouco deuses. do livre-arbítrio, né? Exatamente. De criar o que você Isso, então aquela imaginar, informação, quiser. aquela situação que entra no meu campo emocional, a forma com que é um termo chulo, mas tudo bem, a forma com que eu rumino aquela situação, altera meu campo comportamental, altera meu campo eletromagnético. Sim. E pode começar a abrir esses registros ancestrais. Uma vez que esse registro ancestral ele é aberto, eu vou começar a vivenciar uma experiência que não necessariamente Você precisaria. era minha. E aí isto explica muitas vezes, isso quem é terapeuta há de entender isso, ou a sociedade de uma forma geral, você começa a vivenciar uma situação que você tenta corrigir, tenta organizar, passa 5, 10, 20, às vezes passa a vida inteira e aquela situação, ela fica paralisada. E ainda é uma experiência que você nem tinha se programado para vivenciar. Você abriu através de uma emoção. De uma emoção, exatamente. Então, aquilo que a gente vem desenvolver, a coisa ela acontece. Rodrigo, a gente poderia dizer então que essas pessoas que dizem que estão sem propósitos na vida, que estão perdidas, poderiam estar passando por uma situação como essa? Pode. Com a vida bloqueada, Pode, né? Porque Também. vamos lá, se você vem para uma experiência, já existe uma programação, tudo bem? Não estou dizendo que essa programação, para quem passa por um trabalho de apometria ancestral, não estou dizendo que a vida vira um mar de rosas, não é Não, isso. Isso é verdade, né? Tudo isso bem? não acontece com nenhuma terapia, né? Mas As terapias, elas vêm para te ajudar a se encontrar, Exatamente. não para resolver o problema, Exatamente. né? Não resolver o problema talvez pontual, mas nós somos um conjunto de informações, né? Exatamente. A gente vai limpar algumas coisas e vai experienciar Exatamente. outras, lembrando que quando a pessoa veio, ela vai passar por algumas situações, Claro. né? O atrito faz parte, né? Nós estamos na terceira É dimensão. crescimento, é experiência, né? Exato. Então, quando você passa por um atendimento de apometria ancestral, o que é feito? Aquilo que de fato é seu fica contigo e todas essas experiências de cocriação que você está desenvolvendo, elas são desligadas de você. Por quê? Chega um momento, vamos pegar de exemplo um computador. Se você abrir 10 programas ao mesmo tempo, o computador ele vai ficando um pouco mais lento. Nossa, muito legal esse exemplo. A mesma coisa Muito legal. somos nós. Isso acontece com todo mundo. Muito legal. Eu digo, eles vão primeiro no que está mais latente, né? Bom, vamos lá. Quando acontece o trabalho da apometria ancestral, esse trabalho ele acontece em parceria. Técnico, em apometria ancestral, e a equipe espiritual, ou no caso, nossos amigos lá da nave, dando sustentação. Então, o que eles fazem? A verificação. Repito, eles olham qual que é a programação daquela pessoa e o que de fato está aberto. Então, eles que analisam e veem a necessidade do que deve ser fechado e o que tem que ser mantido aberto. Até pro grau de importância, talvez, né? Ou não? Aí eu já não consigo te dizer. Porque às vezes a própria pessoa não sabe nem como começar, né? Existe uma inteligência superior que possa fazer, essa questão A é a que mais está travancando a sua vida. Sim, sim. Né? É o que mais pega, né? É aquela situação, aquele problema que quando pega a pessoa, desnorteia ela. Só que o técnico em apometria ancestral, ele tem ferramenta para saber se aquela situação de fato pertence à ancestralidade ou de fato pertence à pessoa. Ela que está cocriando. A questão, pelo que eu estou entendendo, não é nem a resolução de nenhuma situação, é a limpeza do que não te pertence e a permanência do que te pertence. Porque às vezes essa situação, até que o José está falando, que é muito difícil e complicada, está lá na tua história. Você vai ter que vivenciar. Exatamente. Ou seja, em outras palavras, foco. Então, ou seja, o Rodrigo deu o exemplo do computador com muitos programas abertos. Você imagina, você quer usar o Excel. E você está com dificuldade no Excel. Só que, além da dificuldade que já é tua, você tem outros 10 programas abertos. Então, o que a apometria ancestral faz? Ela vai lá, fecha os programas que você não está utilizando, e aí você vai lidar com a tua dificuldade no programa específico. Vamos dar uma outra forma de exemplo que é bem legal.
tudo que a gente vem desenvolver na espiritualidade, minha missão espiritual, minha missão aqui na Terra, tudo isso só se materializa onde? Aqui nessa materialidade. Por isso certo. Que a gente está vivo, encarnado. Tudo bem? Então, assim, a forma da gente medir, a forma da gente sentir se a coisa está sendo desenvolvida ou não é no campo espiritual. É a materialidade, a vida da gente que nos norteia se a coisa está indo ou não. Porque é por onde que a gente sente a dor, o sofrimento, a alegria, o desenvolvimento. É nessa materialidade. Quando eu falo materialidade, eu não estou falando do dinheiro. Sim, sim. Eu estou dizendo de todas as faces que fazem parte da nossa vida, das nossas expressões de vida. O que é de César, né? Exatamente, o que é de César, bem lembrado. Então, o que acontece? Se a pessoa, no desenvolvimento da vida dela, ela tem o projeto dela, como foi dito, não necessariamente seja fácil, mas de repente começa a abrir tantas outras situações e a atenção dela começa a se dispersar, porque ela tem o projeto dela, mas abriu isso, e outra coisa, a energia dela, o ectoplasma dela, a vitalidade dela, ela vai sendo dividida. Então chega um momento, isso é a preocupação deles, repito, preocupação, porque você vem para uma experiência, porém, o mundo que a gente vive, a quantidade de informações, de estímulos que nós recebemos aqui é gigantesca. Certo. E daqui a pouco você começa a sair do foco, que é aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você começa a dispersar. Chega no final de uma vida... E aí vem aquela ideia de você falar, não fiz nada da minha vida, né? Exatamente. E lá no final, o que acontece? Bom, qual que foi o meu projeto? Foi esse. O que eu consegui desenvolver? Nada. E você passa o resto de uma vida perdendo o foco, desgastando a sua energia... E é isso, é simplesmente recolocar a pessoa nos trilhos, ou colocá-la dentro do seu projeto, vamos dizer assim. É fazer aquela organização da casa para que você consiga transitar e lidar com o que você não pode deixar de lidar. Exatamente. E esse curso, Rodrigo, ele acontece presencial ou ele é online? Fala pra gente um pouco de como acontece o curso. Bom, ele é presencial. Certo. Curso do aqui em São Paulo, Brasília. A gente vai ter um curso agora, o primeiro vai ser em Brasília e depois teremos em Fortaleza, presencial. Ah, legal. No teu Instagram tem as datas direitinho, para quem quiser. Passa pra gente seus contatos, contato do Instagram, e para quem quiser falar com você, como consegue esse contato? Bom, o contato no Instagram é Rodrigo Vasconcelos. Aí ali já tem todas as informações. Tem todas as informações. Tudo. Que legal, que legal. Quer fazer mais alguma... Não, queria fazer a pergunta, quanto tempo o teu paciente ou o paciente que passou por um técnico em apometria ancestral, ele fica irradiado pelo tratamento? Ótima pergunta. A princípio, quando a pessoa passa pelo atendimento de apometria ancestral, ela fica envolvida por 3 meses, a parte técnica, ou seja, até 15 dias você tem um protocolo, de 15 dias a 40 outro protocolo e depois finaliza com 90 dias. Isso daí é a parte dela, ok? Ou seja, o técnico vai passar muitas informações, principalmente como que a questão dela, como que ela lida com o campo emocional dela em relação à sociedade que ela vive. Porque nesse período, eles estarão trabalhando num lugarzinho chamado, além de osso, além da medula, num lugarzinho chamado o quê? Hemoglobina. Então, para quem faz o curso vai entender como que funciona a questão da programação, da informação e da limpeza, nesses 3 pontos, osso, medula e hemoglobina. Então tem que haver, vamos dizer que uma parceria, vamos dizer assim, entre a pessoa e o atendimento, entre a equipe. Então a parte do cliente, 3 meses. Mas isso daí pode se desdobrar 1 ano, 2 anos, 3 anos no campo da pessoa. Depende também da quantidade de informações ali a serem limpas e trabalhadas, né? Exatamente. E tudo mais. Rodrigo, eu gostaria muito, muito de agradecer a tua presença aqui. Vocês que acompanham o nosso programa, vocês vão ver que o Rodrigo vai voltar muitas vezes, né? Porque realmente é um assunto, assim, muito vasto e, assim, recomendo vocês assistirem o primeiro programa que ele participou, que é o programa 22, para entender como ele recebeu essa ferramenta, como isso chegou até ele. Mas gostaria muito de agradecer pela presença de hoje. Poxa, eu agradeço demais a oportunidade. E assim, o assunto ele é muito vasto. Eu precisava aqui pelo menos umas 3, 4 horas para poder dar um pouco de
de norteamento. Mas tá ótimo. Nós vamos voltar. Eu agradeço a todos. Agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente nessa conversa. Qualquer dúvida, manda pra gente pelos nossos contatos e a gente se vê no próximo programa.